Tranquilo aí? Ajeitado. Ah, vamos lá. Estamos aqui de novo, eu, Cadu Perrucci Faria e o professor Renato Alvarenga. A gente vai bater um papo sobre uma grande dúvida que o pessoal está tendo atualmente, né, por conta da restrição de espaço para treinar, né? E de tempo para treinar. Tempo até tem, mas não tem muito espaço para treinar, né? Não tem para se dedicar aos treinamentos, que é a questão do destreinamento. Né? A gente sabe que é muito comum, a gente faz uma série de exercícios e tudo mais para se condicionar, mas agora com essas restrições todas aí, as pessoas têm tido dificuldade para manter o treino, né? E acabam destreinando. Então, Renato, para a gente começar do início, né? Vamos tentar explicar o que é o treinamento. Bom, obrigado aí pelo convite, tá? E espero que a gente tenha uma participação importante aí nas dúvidas que as pessoas possam ter nesse momento a respeito das adaptações que têm sido feitas agora nos programas de exercício, né? Que cada um tem feito. Então, bom, primeira coisa, a gente tem que diferenciar um pouco exercício de treinamento, né? Para poder entender o processo que é o treinamento. Bom, exercício você gera um problema, você gera uma estimulação para que você tenha uma adaptação. Esse processo de adaptação é o treinamento. Então, a gente poderia dizer que o treinamento é o processo de adaptação crônica que acontece com a frequência da prática de exercícios, né? Então, todas as adaptações em todos os sistemas, sistema cardiovascular, sistema pulmonar, imunológico, hormonal, tudo que acontece no decorrer de um programa que a pessoa faça várias sessões de exercício rotineiramente, com uma frequência semanal que possa gerar essa adaptação, ela vai ter adaptações crônicas e todo esse processo a gente chama de treinamento, né? Então, o treinamento é um efeito crônico que acontece no organismo em função da prática regular de exercício. Legal. E o pessoal tem aquela dúvida de que você tá fazendo exercício regularmente, está tendo essas adaptações crônicas ao exercício, que é o treinamento, mas agora, por conta dessas restrições principalmente de espaço, né? As pessoas até têm mais tempo, mas não têm um espaço para fazer as rotinas de treinamento. Porque o que está acontecendo é o chamado destreinamento. Não é destreinamento, as pessoas estão treinando com menos volume. Não é isso? E as pessoas estão preocupadas achando que vão ficar destreinadas. Explica um pouquinho melhor a diferença em treinar com menos volume e ficar destreinado, né? Treinar com um volume menor não significa que você ainda está destreinando. Ao contrário, todo treinamento ele funciona em ciclos. Inclusive, para a gente fazer algumas adaptações, a gente tem que realmente cair o volume ou a intensidade de treinamento. Porque chega um ponto que o seu organismo não adapta mais. As sinalizações, as informações que a gente manda para as células, para os órgãos, né, são superiores às capacidades de adaptação. Então, em determinado momento, o treinamento ele tem essa oscilação mesmo, né? Desde quando foi criado um sistema de treinamento chamado periodização, que era a organização linear de todo esse processo de exercícios, treino, organização em fases, né? Foi criado com essa finalidade, para que a gente tivesse a estimulação e tivesse também uma adaptação com uma redução da intensidade. A gente chama isso de ciclos de treinamento. Então, isso é natural.
A gente tem um pequeno ciclo chamado microciclo, né? A gente tem um ciclo maior, que é um mesociclo, que geralmente a gente tem uma qualidade que ganha, e tem um macrociclo, que é um conjunto, são vários mesociclos, várias conquistas, vários objetivos que vão sendo alcançados no decorrer de 6 meses ou um ano de treinamento. Então, isso é um processo natural, a redução de treinamento, a redução, e não significa necessariamente, principalmente num primeiro momento, que você esteja num processo de destreinamento. Pode ser até, se fizesse um teste de força, um teste de VO2, que a gente chama de aeróbio, com a pessoa, ela poderia, nesse momento, apresentar um resultado até mais positivo do que quando ela treinava com um volume maior. Isso porque, nesse momento, a gente está dando possibilidade para o organismo adaptar a sua estrutura celular, conseguir uma melhor adaptação da membrana, das fibras, coisa que não acontecia anteriormente. Como também uma melhor reposição energética, né? Principalmente do que a gente chama de glicogênio muscular. Então, a princípio, ainda não é uma redução na performance do sujeito. Isso pode acontecer com a continuidade. Obviamente, à medida que vai prolongando, você pode gerar um pouco menos de adaptação do que você poderia ter conquistado se você tivesse um horário normal, uma prática normal de exercício. Então, a princípio não seria um destreinamento, seria um ajuste de carga, né, para essa nova realidade. Mas a grande vantagem é que quando há um ajuste de carga desse e você depois retoma com mais intensidade, as adaptações que vão vir depois são até melhores do que se você tivesse num processo continuado de alta carga, alto volume e alta intensidade de treino. Então, eu não vejo como um mecanismo negativo, mas sim necessário ao momento, que inclusive para certos sistemas é até melhor, como por exemplo o sistema imunológico, hormonal, né? Essa oscilação é até bem interessante. E isso é aquele velho ditado, né? A água demais mata a planta, né? Você vem com volume muito intenso, né? Com volume muito grande, ou treino muito intenso, e não dá tempo, né, para o organismo se recuperar, né? Tanto a nível celular quanto a nível energético, a performance vai caindo, né? Você vai ficando, a pessoa que está em treinamento, né? Ela vai ficando, fazendo os exercícios, né, de forma constante, ela vai ficando cansada, né? O organismo vai reagindo cada vez, vai tendo uma performance relativamente pior a cada dia. Quando você tem tempo para descansar, acontece ao contrário, né? Você recupera todo o teu tecido celular, você recupera sua fonte, as reservas energéticas, e você tem uma chance de ter um desempenho melhor quando for retomar, fazer uma nova sessão de treino, não é isso? Exatamente. Vamos dar um exemplo no futebol. Vamos supor que se você tivesse 2, 3 meses para fazer uma pré-temporada antes da competição, né? E se no decorrer desse treinamento, treinando muito, sem recuperação, se fizesse alguns testes de força, sem passar alguns dias se recuperando, se fizesse alguns testes de aeróbio, de corrida, sem se recuperar, a gente ia ver que o ganho era desprezível, às vezes até houve perda, né? Principalmente em relação à força. Mas quando se passa assim, alguns dias reduzindo a carga de treino, você já começa a observar que aquele período fez um ganho maior do que você imaginava, porque para a célula funcionar, para o músculo funcionar, precisa de uma recuperação da sua estrutura e da sua reserva de energia. Infelizmente,
A gente pensa sempre que treino é quantidade, é intensidade, é levar a exaustão, mas treino também pode ser feito de forma inteligente, como está sendo feito nesse momento agora, da gente reduzir a carga de treino e você, para certos sistemas, até responder melhor. E quando retornar a uma frequência maior de treino, a um volume maior de treino, a probabilidade de adaptação, de uma adaptação a mais intensidade, é até maior, né? Então, isso faz parte de um processo, mesmo porque a gente não tem outra alternativa nesse momento, né? Agora, você explicou muito bem que nesse momento a gente tem condições de manter o nosso nível de condicionamento físico. Mas se perpetuar, a gente entra em destreinamento. Pode entrar em destreinamento. E o que seria o destreinamento? O destreinamento é o inverso do treinamento, né? Quando a gente dá uma sinalização aquém, mais baixa do que a nossa possibilidade de adaptação, a gente começa a fazer o que a gente chama de proteólise, a gente começa a quebrar algumas proteínas celulares, né? Aquilo que a gente não utiliza, a gente começa a destruir. É como se a gente fizesse uma parede na casa e, de repente, não vou utilizar aquela parede, você destrói, né? O nosso corpo é assim também. A gente constrói paredes dentro do músculo, que a gente chama filamentos proteicos, contráteis, e a gente destrói a partir do momento que a gente não utiliza esses filamentos. A gente constrói dentro de uma organela chamada ribossomo e a gente destrói nos proteossomos, né? Então, da mesma forma que a gente constrói, a gente destrói. Isso relacionado à parte de força, né? Relacionado ao aeróbio também acontece isso, né? A gente vai aumentando algumas formas de aumentar nossa energia celular, que a gente chama de mitocôndria, né? A organela que te dá a maior parte da nossa energia celular, nossa casa de força, como às vezes é chamada, né? Então, se a gente não usa também todas aquelas mitocôndrias que a gente conseguiu construir com treinamento, que a gente chama de densidade mitocondrial, com o tempo a gente vai fazendo também a perda dessas mitocôndrias, né? A mesma coisa a nossa reserva energética, que a gente chama de glicogênio. Então, a nossa reserva de energia é como se fosse um tanque de combustível que ele cresceu, né? E daqui a pouco vai diminuir também essa fonte de energia. Então, tudo que a gente construiu com o tempo, a gente vai diminuindo, mas não é um negócio de você acabar com aquilo, né? Simplesmente de adaptar a nova solicitação. Inicialmente você tem até um aumento, daqui a pouco você tem um ajuste, e daqui a pouco, na continuidade, você tem uma redução, que a gente chama na força de proteólise, perder algumas proteínas musculares, que a gente chama lá na reserva energética de baixar a nossa reserva de glicogênio, que a gente chama lá na adaptação aeróbica de diminuir a densidade mitocondrial. Essas coisas, elas vão se adaptando à nova realidade de frequência semanal, à nova realidade de volume de exercício, à nova realidade de intensidade que você está colocando. Mas isso não significa que é de todo ruim. Ao mesmo tempo que a gente fez isso, tirou um pouco do músculo, a gente fortalece o que a gente mais precisa nesse momento, é o sistema imunológico. Legal. E existe alguma diferença entre o indivíduo que é treinado, vamos dizer assim, um atleta, em relação ao treinamento, em relação ao indivíduo normal? Ambos são treinados, mas em níveis diferentes. Existe uma diferença de tempo dessas perdas no destreinamento, de um que é muito treinado para outro que é só treinado, né? Vamos dizer assim, né? Quanto mais treinado, mais também essa redução relativa, né? Obviamente, se você parar durante 2, 3 dias, o atleta vai sentir mais isso. Porque a gente tem
o normal, o genético, o que cada um tem de seu aeróbio, de sua força, e o resto é aquisição com treinamento. Sim. E parando, obviamente, isso cai assim, numa velocidade, parando completamente, cai numa velocidade muito grande. Mas, como a pessoa está mantendo, né, uma certa intensidade, inicialmente ele não chega a perder, inicialmente ele chega até levar um pouquinho, em função da sua reestrutura muscular, em função da sua reserva energética aumentada, então você chega a ter um certo desempenho melhor. E daqui a pouco que começa a cair, na proporção do nível de condicionamento que o sujeito tem, né? Claro que também tem outros fatores, da mesma forma que a gente tem uma genética para adaptação, a gente tem uma genética também para segurar, para, né, uma responsividade, que a gente chama, para segurar os ganhos. A responsividade que um tem para segurar o ganho de força não é a mesma responsividade que esse mesmo cara tem para segurar seu aeróbio, não é? Sim. Isso é individual também. Sim. E como a gente deveria... E uma outra dúvida que surge muito é a questão como proceder no retorno, né? Passou por esse período, as coisas vão melhorar, né? E vai voltar às sessões de treino regulares, né? A prática de exercício regular como antes do período de confinamento, né? Que a gente passou. Como é que a gente tem que proceder? Né? Eu entendo que não tem como não seguir a progressão das cargas, né? Novamente, né? Como se tivesse tido um período de transição e recomeçando um ciclo novo, né? Não é por aí que tem que é o caminho? Exatamente. A gente tem que ver que a gente construiu lá atrás uma memória muscular. O que é a memória muscular? Essa capacidade de adaptação, né, que a célula teve, que o músculo teve, gerada por uma carga mais forte de treinamento que foi construída lá atrás. Aí daqui a pouco você passa para um período que a intensidade, a duração, né, a frequência de treino não foi tão alta. E houve um certo destreinamento. E daqui a pouco vem o processo de readaptação. A coisa mais importante nesse momento é ter um profissional de educação física ao seu lado, porque aí não é fácil, é uma arte, né? A gente construir novamente o músculo, construir novamente o seu aeróbio, construir a sua agilidade, dependendo aí se for modalidade esportiva. Então, reconstruir isso tudo é um processo que precisa de uma boa análise da carga de treinamento anterior e o que você fez durante esse tempo, né, de quarentena. Então, é claro que precisa primeiro um profissional do seu lado para poder estar sempre te ajudando a colocar a intensidade de uma maneira correta para que não haja uma sobrecarga, que não venha uma maior probabilidade da pessoa ter lesão. Porque quando a pessoa retornar novamente à prática, ela vai retornar achando que suporta a mesma intensidade que suportava lá atrás. E não é isso, houve um certo destreino e que tem que ter paciência para o retreino, o treinamento de novo, né? O destreino e depois um retreinamento novamente. Bom, Renato, obrigado. As suas explicações foram muito esclarecedoras. Eu espero que o pessoal que assista o vídeo consiga tenha entendido tudo em relação ao que foi falado sobre essa preocupação, sobre treino, destreino, retreino, essa agonia, essa ansiedade que as pessoas estão tendo em relação à prática do exercício, né? Principalmente os atletas amadores, né? Que gostam que eram entusiastas, que praticavam, que competiam, estão sentindo mais essa ansiedade por, eu não estou treinando, eu não vou perder, minha condição física vai piorar. E eu espero que
a gente se encontre outras vezes para bater outros papos sobre exercício físico e treinamento esportivo. Obrigado, Renato. Valeu, cara.